Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a surdo-cegueira, uma síndrome rara e pouco conhecida pela população. Nossa convidada é a Cláudia Sofia, vice-presidente do Centro de Reabilitação do Grupo Brasil de Apoio ao Surdo-Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, presidente da ABRASC, Associação Brasileira de Surdos Cegos. Tudo bem com você, Sofia? Você, Sofia? Tudo. Estou muito bem, graças a Deus. Prazer te ver depois de alguns anos. Depois de alguns anos. Exatamente. Foi uma surpresa muito grande para mim voltar novamente para a gente ter uma conversa maravilhosa. Uma conversinha boa, né? Uma conversinha boa, deu risadas. Exatamente. Devido a ser uma síndrome rara e as pessoas pouco conhecem sobre isso, é importante que a gente fale sobre a surdo-cegueira para que saibam que existe e saibam também respeitar mais, né, a questão do surdo-cego. Exatamente, porque geralmente a gente está lutando bastante para que as pessoas reconheçam que a síndrome de Usher é uma síndrome degenerativa, apesar que existe, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, e é uma síndrome que vem das famílias, né? Então, assim, a gente luta bastante para que a gente tenha no futuro um senso de como saber onde estão os nossos surdos cegos, principalmente de síndrome de Usher, que né? Como eu, meu esposo Carlos Jorge, minha irmã Camila. Isso porque nós somos uma luta muito grande, né? Essa parte de senso, de buscar onde estão eles. Você disse da sua irmã também, isso é genético? Isso é genético? Do quê? Você diz isso da sua irmã, isso é genético? Sim, é genética. Igual no meu caso, meus pais eram primos de primeiro grau e o exame genético foi para a Holanda, que é aqui no Brasil agora que está começando essa parte de estudos genéticos com as pessoas, né, que são de famílias, de primos ou não de família de primos. Então a gente está, há muitos anos atrás, nós descobrimos que existe 3 tipos de síndrome de Usher. O meu esposo é o tipo 1, porque ele nasceu surdo, e com o passar do tempo ele foi perdendo a visão. E o tipo 2 é já que nascem com problema visual ou problema auditivo, e o tipo 3 é aqueles que já nascem ouvindo e vendo, mas com o passar dos anos ele pode perder e ficar surdo cego. No meu caso, por exemplo, com 6 anos de idade, eu apareceu a surdez, e naquela época eu não sabia que era uma síndrome. Minha mãe achava que era por causa da rubéola, cachumba, sarampo e catapora durante 60 dias. Eu e mais 2 irmãos. E como eu sempre falo, que eu fui a sorteada. E aos 19 anos eu perdi a visão. Então isso depois que nós fizemos o teste genético, depois que eu entrei na área da surdo-cegueira, comecei a fazer meu trabalho de divulgando minha experiência de vida, minha sensibilização com as famílias dos professores e com os próprios surdos cegos. Aí eu descobri que eu tinha essa síndrome de Usher porque meus pais eram primos de primeiro grau. Eu ia perguntar se existem diferentes tipos de deficiência na surdo-cegueira. Você já respondeu que são 3 tipos da síndrome de Usher. Mas fora a síndrome de Usher, existem outras possibilidades de adquirir a surdo-cegueira? Sim, sim, dependendo do quê? Da meningite, da AIDS, da rubéola, dependendo do grau da rubéola. Então não existe só a síndrome de Usher, existem outras síndromes que possam adquirir a surdo-cegueira. As causas da surdo-cegueira pode ser a síndrome de Usher, pode ser que ela falou agora, a rubéola congênita, que é mais? Qualquer um deles, mas assim, dependendo, vamos dizer, a rubéola congênita, por exemplo, tem algumas crianças que nascem com a rubéola congênita, mas ela tem uma forma de comunicação diferente. Ela pode se tornar uma criança surdo-cega congênita, mas ela vai aprender uma forma de comunicação com o professor. Agora, aqueles que já adquiriram a surdo-cegueira e têm uma forma de comunicação, que é falar, ouvir, ou têm língua de sinais, que é a Libras, então eles já adquiriram uma forma de comunicação. Então, depende de cada grau, cada perda, mas assim, existe também uma comunicação, que é bem complexa, né? Porque tudo depende da habilidade de cada surdo cego. No meu caso, por exemplo, como eu perdi a audição com 6 anos, tenho uma boa memória de leitura labial, enfrentando na escola de ouvinte. Nunca fui uma escola de surdos, nem uma escola de deficiência visual. E aí, com o passar dos anos, com 19 anos, eu perdi a
a visão, aí isso me trouxe de grandes benefícios, uma habilidade de encontrar essa forma de tocar na boca das pessoas para entender a articulação e vibração de voz. No caso, por exemplo, do meu esposo, ele aprendeu Libras na época quando ele estudava, né, e tudo mais. Então, aí com o tempo ele foi adaptar, depois que ele perdeu a visão, ele foi adaptar tatilmente. Então, assim, cada pessoa tem sua habilidade e suas formas de comunicação. Existem outras formas de comunicação, como fala ampliada, que é a fala próximo ao ouvido, o braille na mão, escrita cursiva na palma da mão. Então, existem várias formas de comunicação, onde que tem essas pessoas com surdo-cegueira têm as suas habilidades. Não adianta nada você forçar uma pessoa que adquiriu a surdo-cegueira a fazer o tadoma. Não tem como. Nós já testamos comigo, eu, por exemplo, eu, Carlos Jorge, eu testei nele, então ele não tem essa habilidade. Aqui no Brasil tem eu, a minha irmã, tem uma moça de Maringá e um rapaz de Salvador. Então essas são as habilidades que essas pessoas são aquelas que têm essa habilidade. Mas a maioria é fala ampliada, que é a fala próxima ao ouvido, e a Libras tátil. Tá, importante a gente acrescentar que ela está falando do tadoma. Tadoma é essa forma de comunicação que se coloca a mão no queixo e ela entende através da vibração, através do movimento da boca, ela entende tudo que a gente fala. Ô, Sofia, existe alguma forma de prevenir a surdo-cegueira? No caso, por exemplo, da síndrome de Usher, existe algum exame que pode ser feito? Exame de sangue, exame neurológico, de genes, sei lá, qual tipo de exame que possa ser feito para prevenir? Hoje em dia, como se diz, muitas famílias, às vezes, acabam fazendo aquele exame pré-nupcial, né? Para poder saber se vai ou não ter um filho no futuro. E hoje em dia a gente tem que pensar 3 vezes, né? Para poder não ter um filho com deficiência. Mas geralmente, hoje em dia fala o amor, né? O amor é o que mais fortalece. Mas assim, existe alguma prevenção na genética. Se o pai, a mãe fizer o pai, a mãe fizer o exame genético para que se os seus filhos casem não tenha arriscar, né? Um risco no futuro. Mas aí, hoje depende de cada pessoa que vai querer fazer a prevenção. Como, por exemplo, vamos dizer, existe a prevenção de uma pessoa com surdo-cegueira. Há um surdo com baixa visão, vamos lá. Uma mulher com baixa visão. Ela pode prevenir que o filho dela não tenha problema no futuro. Isso existe. Ou seja, existe também prevenção para que ela não perca a visão totalmente. Existe remédio, existe educação para poder ela não perder a visão, isso existe. Agora, a prevenção para que essa criança não tenha no futuro uma surdo-cegueira, aí já complicou, porque aí tem que ser um exame bem, que é o do casal, que é o exame pré-nupcial. Você fez algum tratamento quando era criança, quando você estava começando a ter os sintomas? Quando você iniciou a ter os sintomas da síndrome de Usher, você fez algum tipo de tratamento, alguma medicação? Assim, quando eu tinha 9 anos de idade, apareceu o meu problema visual, porque eu tinha cegueira noturna, e os médicos diagnosticaram na época que eu ia perder a visão depois de 50, 40 anos. Olha lá, né? Já passou. Então, a gente tentou o quê na prevenção? Buscar outros meios para poder não perder a visão. Só que isso não adiantou. Eu fiz vários tratamentos com medicação. Em vez de melhorar, piorou. Eu fiz cirurgia no ocular. Em vez de melhorar, piorou. E aí eu tomei uma decisão. Cláudia Sofia, né? Cada um tem as suas opiniões, tem a sua independência, a sua autonomia, decisões próprias. Então eu tive a decisão de falar, chega, eu não quero mais saber disso, não tá resolvendo. É remédio, é cirurgia, então eu não quero saber mais. Eu quero buscar outros meios, eu quero ir atrás de estudos, eu quero ir atrás de informações do que será melhor para a minha vida. A família te apoiou? A família te apoiou? Muito. Minha família apoiou. Assim, minha mãe, né? Vamos dizer, em primeiro lugar, minha mãe me apoiou muito, porque ela sabia que no futuro eu tinha que ser alguma pessoa, né? Assim, porque ela não é interna. Então, geralmente, no meu trabalho hoje, vamos dizer, 32 anos de surdo-cegueira, não é 32 dias, 32 segundos.
E depois, com o passar do tempo, veio a minha irmã caçula também, que ficou surdo-cega. Eu sou mais velha e ela veio a caçula, né? Ela foi guia intérprete e tudo mais. Então, assim, não foi, agora com a segunda não foi fácil para minha mãe. Ela não esperava, porque foi uma surpresa muito grande para minha mãe. Porque ela pensava que era só eu. Quando a minha irmã começou a perder a visão, minha mãe foi só, e agora? Duas? Mas ela deu maior apoio, tanto para um, tanto para outra. Mas eu, que sou a mais velha, que cuidei dessa minha irmã caçula, então apoiei mais, porque minha mãe já estava de idade e tudo mais. Mas ela continua apanhando. Então, lá na minha família, já tem 3 surdos-cegos. Eu, Carlos Jorge, casado, e a minha irmã caçula. É uma festa de surdo-cego. É uma festa de surdo-cegos. É o quê? Uma festa de surdo-cegos. Então, quando se junta todo mundo, é uma mãozinha para cá, um tá de uma para lá e assim vai, né? Colégio, Mas, assim, colégio eu tive que ela estudou. eu tive muito apoio. Qual colégio que você estudou? Colégio normal? Colégio normal que você estudou? Quando eu enxergava, assim, eu estudei em escola normal, de ouvinte, e depois, na área da surdo-cegueira, que eu comecei a estudar na escola do surdo-cego. Mas, a princípio, isso porque meus familiares, vou falando, tio, tias, assim, foi difícil aceitar, né, a minha surdez, então eu sempre estudei em escola de normal. E a escola de normal foi uma experiência diferente? E a escola de normal foi uma experiência diferente? Bem diferente, porque eu tinha que ficar brigando com o professor, eu tinha que ficar brigando com os colegas para ficar de frente para mim, porque eu fazia leitura labial, eu aprendi a fazer leitura labial. Então eu ficava de frente, eu pedia, fica de frente, eu preciso acompanhar a escola, ou a disciplina, desculpa. Mas eu preciso acompanhar a disciplina. Você fica de frente para mim. Aí tudo bem, ficava, de repente esquecia, virava de costas. Professor, colega, me ajuda, eu preciso. Agora, uma coisa interessante é que quando o professor, na época, fazia digitar, falava em voz alta para a gente escrever, e eu tinha dificuldade porque ele esquecia que eu não enxergava, né? E ainda mais assim, que eu ouvia. Eu ia copiar a pergunta do colega. E quando chegava na hora da nota, eu ganhava a nota melhor e o colega ou a colega que eu conseguia copiar, ganhava a nota menos. Eles brigavam comigo, eu falei, gente, eu não tenho culpa, eu não estou copiando a sua prova, eu estou copiando a sua pergunta. Então, nossa, eu enfrentava cada desafio, mas graças a Deus eu superei cada uma. Estou aqui feliz para sempre, mas os meus colegas que já estudaram comigo não acreditam em quantas coisas boas eu já fiz, ainda estou fazendo, né? Eles falam para mim, Sofia, eles me chamam do Facebook, eles têm eu no Facebook e falam, nossa, você é uma mulher maravilhosa. Eu nunca pude acreditar que um dia você fosse tão maravilhosa assim. E eu dou risada, né? Porque quantas coisas eu enfrentei, desafio. Mas eu enfrentei para poder saber que no futuro eu poderia enfrentar cada vez mais, né? Eu também acho você uma mulher maravilhosa, só que nós vamos ter que ir para um rápido intervalo e já voltamos. Um rápido intervalo, já.